Olá, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, pastor André Cardoso, mais uma vez com vocês, uma nota de Deus para o seu coração. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, verso 4. É Deus perguntando ao profeta e dizendo: é razoável o teu ressentimento? O que é ressentimento? Segundo o dicionário da língua portuguesa, ressentimento é o ato, a ação ou o efeito de se ressentir em função de mágoa, angústia e rancor. É angústia ou mágoa ocasionado por uma ofensa, por uma desfeita ou por um mal causado por outra pessoa. Rancor. O rancoroso sempre carrega consigo os seus ressentimentos. O profeta está ressentido, magoado, rancoroso. E por quê? O capítulo 4, versos 1, 2 e 3, nos dizem o porquê do ressentimento de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, para te arrependeres do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Ele estava ressentido, porque ele teve um trabalhão todo, ele teve um trabalhão todo. Ele mesmo disse: eu preveni, eu te conheço, Deus. Eu te conheço, eu sei que tu és um Deus longânimo. Eu sei que tu és um Deus pronto a perdoar, tu és um Deus piedoso, grande em benignidade, que se arrepende do mal, ou seja, misericordioso. Não se arrepender no sentido de, fiz besteira, tenho que corrigir. Não. É da misericórdia tomando o lugar da ira. Ele sabe que Deus é Deus misericordioso. E aí, ele entendendo isso, ele acreditava o quê? Deus quer destruir, não quer? Porque no capítulo 1, Deus disse: vai lá e diz que eu vou destruir. Mas se Deus vai destruir, eu não vou me dar o trabalho de ir lá, porque se eu for e aquele povo se arrepender, Deus perdoa, Deus tem misericórdia, porque ele é longânimo, porque é bem. Esse homem conhecia a Deus. Esse cara conhecia, Jonas conhecia a Deus. Jonas conhecia a Deus. Ele já viu lá adiante. Ele não teve dúvida. Deus vai perdoar. E esse povo não pode ser perdoado, não. Eu não quero que esse povo seja perdoado. Então, de fato, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Porque nesse momento a vontade de Deus é que essa gente morra. Então, se eu não for, de qualquer jeito, a vontade de Deus vai ser feita. Olha que loucura esse negócio, gente. Se eu for e pregar, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se o povo se arrepender, Deus vai ser glorificado. Mas se eu não for, esse povo não ouvir a pregação, não ouvir a mensagem, e esse povo morrer, a vontade de Deus vai ser feita. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus sai ganhando de todas as maneiras. Então eu não vou me dar o trabalho de ir, porque de qualquer jeito a vontade de Deus vai ser feita. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas essa é a lógica da nossa mente, do ser humano. A gente fica procurando um jeito
para que as coisas se adequem à nossa vontade, para que as coisas fiquem do jeito que a gente quer e aconteçam do jeito que a gente quer. Então a gente fica tentando moldar a presença de Deus. É como o caso de José, por exemplo, que quando, depois dele dar-se a conhecer aos seus irmãos, ele manda que busquem o seu pai, e ele diz assim: olha, quando vocês... eu estou pedindo para vocês irem buscar o meu pai, o nosso pai, mas vocês, quando forem, não fiquem aí se debatendo no caminho, brigando, dizendo de quem é a culpa, porque a culpa não é de ninguém, porque para a conservação da vida foi que Deus me trouxe a este lugar. Era mais ou menos assim: olha, de qualquer jeito, Deus foi glorificado. Então, era como se acomodar e dizer assim: gente, então nós fomos instrumentos de Deus para que o nosso irmão fosse hoje governador. Oh, de todas as formas, Deus foi glorificado. Se ele tivesse ficado com a gente e tivesse realizado aqueles sonhos todos estando na nossa casa, glória a Deus por isso. Mas mesmo nós tendo vendido ele, nós tendo feito ele passar por todo esse sofrimento, Deus também foi glorificado. Então, nós fizemos a vontade de Deus. Estamos livres. Engano seu. A vontade de Deus não se molda à nossa vontade. A ordem de Deus não se adequa à nossa demanda. Nós não podemos dar um jeitinho para enquadrar a palavra de Deus na nossa própria interpretação, para que se encaixe na nossa vontade. Porque a nossa vontade não é boa. Do coração, o nosso coração é perverso, o nosso coração é mau, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, os nossos caminhos não são os caminhos dele. Ele mesmo diz isso, porque ele diz que os pensamentos dele são elevadíssimos e os seus caminhos mais altos do que os nossos. E o Jonas entendia que aquele povo não merecia perdão, que aquele povo tinha que ser destruído mesmo. Então eu dou um jeitinho para que isso aconteça, a minha consciência fique livre desse peso e ainda assim, entre aspas, Deus continue sendo glorificado. Não. A ordem de Deus foi para ir. A palavra de Deus foi: vai e prega, vai e declara, vai e faz. Jonas, não dá um jeitinho. Não foge pela tangente. Não se esconde da tarefa para que você foi chamado. Você me conhece, Jonas. Eu te conheço. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Deus conhecia a voz de Jonas, Jonas conhecia a voz de Deus e conhecia a essência de Deus, dizendo: é longânimo, é misericordioso, benigno e vai perdoar. Só que tem gente que a gente não quer que seja gente como a gente, porque um dia a gente foi gente como eles, mas a gente se esquece disso. E a gente não quer que esse favor de Deus seja estendido a outras pessoas. Por uma mágoa, por um ressentimento, por uma ofensa, por uma traição, por uma agressão, seja ela verbal ou de qualquer tipo. Eu sei, é difícil passar por cima disso. É difícil a gente contornar essas coisas todas. Mas o Senhor Jesus diz o seguinte em Mateus, no capítulo 5, verso 43 até o 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Porque ele faz
que o sol, o seu sol, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ainda em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9 até o 13, a oração modelo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perdoa-nos. Perdoa, assim como nós perdoamos. Jonas chega ao ponto de dizer para Deus: porque essa gente não morreu, porque eu estou ressentido contigo, me mata. Eu prefiro morrer do que ver esse povo liberto, do que ver esse povo vivo, do que ver esse povo salvo. Deus diz a Jonas: Jonas, que loucura é essa? Você acha razoável que eu mate essa cidade? São mais de 120 mil homens, crianças inocentes e também animais, diz a Nova Tradução da linguagem de hoje. Você acha que por causa do seu ressentimento eu vou deixar essas pessoas todas morrerem, Jonas? Seu coração está machucado, Jonas. Seu coração está doente. Você precisa de cura na tua alma, Jonas. Deus permite que uma flor de aboboreira crie um arbusto para proteger o Jonas do sol. Deus permite que um inseto vai, uma criatura lá vai e destrua aquilo ali. E aquele homem, ele fica indignado com aquilo. Ele se indigna porque a flor da erva que num dia nasce e no outro morreu, deixou de existir, foi comida por um bicho, mas ele não estava preocupado com esse tanta gente que ia morrer. A gente precisa deixar de ser mesquinho, a gente precisa deixar de ser pequeno. Nós não éramos merecedores desse amor, dessa graça, mas nós fomos alcançados por ela. Esse amor nos alcançou e mudou a nossa história. Jesus, em Mateus 18, a partir do verso 23 até o 35, ele fala da parábola do credor incompassivo. Um rei estava cobrando, pondo as suas contas em dia. Então ele começa a chamar todos os seus devedores. Então é chamado diante dele alguém que devia 10 mil talentos. E não tendo como pagar, esse homem pediu por bondade, por misericórdia, por compaixão. E por compaixão esse rei o soltou, o libertou, perdoou a sua dívida. E esse homem, como gratidão, sabe o que ele faz quando ele sai da presença desse rei? Ele encontra um conservo seu e ele começa a cobrar esse homem. Um homem que acabou de ter a sua dívida perdoada, ele tem alguém que lhe deve, e essa pessoa pede misericórdia por compaixão, assim como ele pediu, e esse homem foi incapaz de perdoar a dívida desse homem, que era muito menor do que a dívida que ele tinha com o seu rei. Pelo que os servos deste rei viram e foram até o seu senhor e disseram: sabe aquele seu servo que saiu daqui, que o senhor perdoou aquela dívida alta dele? Pois é. Ele encontrou com alguém e ele foi incapaz de perdoar a dívida dele. Ele recebeu perdão, mas foi incapaz de perdoar. Então este rei manda chamá-lo e diz: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida porque você me suplicaste.
Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. É razoável o teu ressentimento, porque você era tão ou mais devedor do que o outro. É razoável o teu ressentimento. Em algum momento da vida você também magoou alguém, você também traiu a confiança de alguém, você também já fez alguém chorar. E agora, porque você chorou, porque você foi magoado, você é incapaz de liberar o perdão que você mesmo pediu, do qual você também foi alvo. É razoável o teu ressentimento. Nenhum de nós éramos merecedores de coisa alguma. Mas a graça, o favor imerecido, mas que eu prefiro uma outra interpretação que diz que é a misericórdia de Deus se sobrepondo aos seus próprios juízos. Você merecia o castigo, eu também, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É razoável o teu ressentimento se você também é carente dessa compreensão, desse amor, dessa misericórdia, de perdão, de desculpa, de abraço, de carinho, enfim. Eu encerro dizendo as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 5, versos 6 a 12 de Romanos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por mim e por você. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, para nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não merecia, você não merecia nada, a não ser a morte. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tivemos as dívidas perdoadas. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Por um homem vieram pecado e morte, mas por um homem também veio a graça. Permita que essa graça que te alcançou, que me alcançou, que nos alcançou, alcance outras pessoas, até aquelas que nós acreditamos que nos machucaram tanto, que não merecem ser alcançadas por ela. Mas se nós formos sinceros conosco, nós também não merecíamos. Ah, não, pastor, eu sou bom. Desculpa. Jesus um dia disse para um moço que se aproximou dele e disse: bom mestre. Jesus disse: por que me chamas bom? Só há um bom, e esse é Deus. Todos nós temos as nossas feiuras. Todos nós temos os nossos preconceitos. Todos nós temos os nossos ressentimentos. Mas Deus pergunta para mim e para você hoje: é razoável esse teu ressentimento? Liberte-se disso. Em nome de Jesus. Liberte-se disso. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarde a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém.